a reencarnação, ela não é tema novo. Ela não foi trazida pela doutrina espírita. Tanto que esse conceito da reencarnação, ele existe em diversas religiões, mais antigas do que a vinda de Jesus. Se nós pegarmos o hinduísmo, que é a religião dos hindus antigos, nós vamos encontrar nos livros revelações contendo esses conceitos. Isso remonta a mais de 4 mil anos atrás. O budismo, que surgiu a partir do hinduísmo, também trata da questão da reencarnação. E Jesus, como sendo a reencarnação uma lei natural, como a gente vai ver, ele não poderia deixar de falar, de nos ensinar. Só que quando ele falou de forma velada. Porque Jesus, melhor do que ninguém, sabia que a humanidade naquela época ainda não tinha condições de entender detalhadamente esse conceito. E veio a doutrina espírita, há 150 e poucos anos atrás, para resgatar esse conceito e atualizá-lo à nossa compreensão. Nós sabemos que o cristianismo, ele não é maioria das crenças do mundo atual. Representa, em verdade, 1/3 da humanidade que acredita em Jesus. Então, se nós pegarmos aí, o planeta hoje tem 6 bilhões e alguma coisa de habitantes. 6 bilhões, para facilitar a conta. Desses 6 bilhões, só 2 bilhões, somente 2 bilhões, que seguem os ensinamentos de Jesus. Estou falando dos encarnados. Ou seja, 4 bilhões de pessoas não são cristãos. Nós somos minoria. Dentre os cristãos, eu vou separar em 3 grupos aqui, os maiores, para facilitar a nossa compreensão. Nós temos os católicos, nós temos os evangélicos e temos os espíritas. Resumidamente, o católico, maior quantidade, os evangélicos, segundo, em terceiro, os espíritas, em menor quantidade. E o que nos diferenciam deles? Alguns princípios básicos. Dentre eles, o conceito da reencarnação. Então, dentro dos cristãos, que são minoria do planeta Terra, nós espíritas, que somos minoria dentro dos cristãos, somos os únicos que acreditamos e provamos a reencarnação. Então é um tema interessante, né? E a reencarnação, ela trata essencialmente do conceito de que nós somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes, e fomos submetidos à vida na matéria para que pudéssemos atingir a perfeição. Esse é o nosso desafio. E para isso, a gente passa por diversas experiências, diversas vidas do próprio planeta, ou em outros. Nós vamos tratar do nosso planeta. Então, na linha do tempo, a gente vem nascendo nas cavernas, a gente vem nascendo na época lá dos faraós do Egito, ou na época de Jesus, ou recentemente. Cada uma dessas existências, o espírito, ele vai acumulando aprendizado, vai cumprindo um papel de evolução. Então, essencialmente, como a gente vai tratar aqui, a doutrina espírita apresenta a reencarnação como sendo um elemento fundamental para a nossa evolução. Muitas pessoas que confundem reencarnação com punição, não é. A gente vai ver o detalhe desse mau entendimento a respeito do conceito da reencarnação. Mas Jesus, voltando ao mestre, tem uma passagem muito interessante quando ele vai ao Monte Tabor. 3 discípulos ficaram esperando por eles, demais mais recuados. Ele levou 3 discípulos para presenciar aquele fenômeno. Ele foi ao Monte Tabor e lá, em oração,
ele se tornou resplandecente, né? O seu espírito irradiava a luz, chamada transfiguração. E ao lado dele, os discípulos observaram que se materializou dois homens antigos, importantes da história do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Então eles ficaram, além de espantados com aquilo, eles ficaram maravilhados. E Jesus, né, depois daquele fenômeno, desceu e eles foram se jogar aos pés de Jesus e queriam saber de Jesus se eles poderiam erguer dois templos, um para Moisés, outro para Elias. E Jesus falou que não. E como na época eles tinham um conceito da ressurreição e eles aguardavam o Messias, que foi anunciado lá no Antigo Testamento por Jeremias, e no momento oportuno, no futuro, iria surgir o Filho de Deus, o Messias, e ensinar todas as leis. Eles estavam nesse aguardo, esperando o Messias. Só que antes do Messias, teria que surgir Elias. Elias era um profeta. Então eles perguntaram a Jesus: tu és Elias? Aí Jesus, em verdade vos digo, Elias já veio e vocês não o reconheceram. Aí os apóstolos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, Elias reencarnou como João Batista, que havia sido decapitado. Então está aí a prova da reencarnação, quer dizer, o ensinamento da reencarnação proferido por Jesus, fundamental. Então a doutrina espírita, como essencialmente cristã, não está trazendo nada de novo. Muito bem. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 166, Allan Kardec, quando ele começou a codificar a doutrina, ele não acreditava na reencarnação. Ele era de origem cristã. E a doutrina espírita naquela época não estava ainda estruturada. Ele foi atraído pelo fenômeno das mesas girantes e descobriu que por detrás das mesas girantes os espíritos estavam trazendo informações, revelações, e ele começou a fazer perguntas e os espíritos respondiam. Aí Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Por quê? Porque o espírito se assentava na evolução, mas toda hora pessoas desencarnavam e não estavam perfeitos ainda. Assassinos, né? Suicidas, tantas pessoas que davam sinais de não perfeição. Então, ele ia resolver o problema desse pessoal. Estava desencarnando e não tinha atingido a perfeição ainda. Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí Kardec se assustou, né? Como realiza essa nova existência? Bom, será pela sua transformação como espírito? Quer dizer, no mundo espiritual? Morreu, desencarnou, será que essa transformação ocorre como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Kardec pergunta mais: a alma passa então por muitas existências corporais? Ele estava de boca aberta. Então, será que a alma passa por muitas existências corporais? Resposta: sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Kardec por sua cabeça. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna no corpo.
É assim que deve entender? Então a revelação veio dessa forma. Né? Na questão 132, a gente tem lá o objetivo da encarnação. Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Até então, a 132, anteriormente, o 66, né? É reencarnação. Aqui é encarnação. Então, para que a gente nasce? Passa pela existência física. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Esse é o objetivo. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Então, nascer não é punição, é necessidade. As dificuldades que a gente encontra é que dá a sensação da punição. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então nós estamos ajudando o nosso Pai, que é Deus, na progressão da vida, através da reencarnação, da encarnação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, é lei de Deus, é desígnio de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se enviará. Muito bem. Resumindo, reencarnação significa o retorno do espírito ao corpo tantas vezes quanto se torne necessário para avanço do seu nível evolutivo, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Esse é o objetivo. Nós estamos aqui para isso. Simples. Então, fazendo o gráfico, para a gente tentar entender, a nossa linha evolutiva, à medida que a gente caminha nessa direção aqui, aqui é o futuro, né? E aqui é o passado, a gente vai progredindo. Então, nós tivemos uma encarnação aqui, no tempo de A a B, desencarnamos, aí passamos para o mundo espiritual. Ficamos um tempinho lá, retornamos, aqui já é a reencarnação. Desencarnamos de novo e vamos assim. Hoje nós estamos aqui, reencarnados. Estou falando para nós aqui, porque tem uma turma desencarnada. Aí eles estão do lado de cá, se preparando para voltar. Né? Mas nós estamos aqui, e cada um carrega um saco cheio de problemas, de dificuldades. Né? Muito bem. Então, à medida que a gente vai crescendo para lá, a gente vai aprendendo. Mas aí surge a grande questão, né? Isso é verdade? Ok. Por que eu não me lembro disso? Por que eu não me lembro? Aí eu vou fazer uma brincadeira. Por exemplo, todos nós aqui fomos um dia nenenzinho, né? Sem dente, velhinho. Aí surgiu o primeiro dentinho, né? Vocês lembram disso? Lembra quando nasceu o primeiro dentinho? Não? Mas aconteceu, não aconteceu? E quando vocês deram o primeiro passo, começaram a gatinhar, andar, levantou, começou a andar, vocês lembram disso? Quem que estava lá? Ah, vem cá! Quem que era? Mamãe ou papai? Ou era a vovó? Ninguém lembra disso? Mas aconteceu, gente. Nem tudo o que acontece na nossa vida a gente se lembra.
O fato de eu não me lembrar das coisas, eu não posso afirmar que ela não aconteceu, que ela não é verdade. Primeiro, vamos lá. Então, ó, na questão 392, Kardec pergunta isso, teve essa dúvida também. Se isso é verdade, por que eu não me lembro? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então nós estamos aqui para aprender, mas às vezes a gente comete erros, às vezes ou quase sempre, né? E muitas vezes a gente adquire inimigos. Só que pela lei da evolução, eu tenho que me reconciliar. Então, às vezes, eu prejudiquei uma pessoa no passado, assassinei, né? Criei um prejuízo, difamei. Eu tenho que me reconciliar. E pela lei da reencarnação, Deus coloca a gente junto, às vezes na mesma família. Com o objetivo de quê? De reiniciar o processo. Se eu me lembro, a coisa fica complicada. Pessoal, eu estou embalando um espírito que no passado já me prejudicou, eu prefiro não lembrar. Por quê? Porque o amor, o carinho, vai transformar aquele sentimento anterior. Então eu vou substituir uma experiência mal sucedida por uma bem sucedida. Amanhã ou depois, quando eu encontrar as duas realidades, vai pesar mais no meu coração as boas lembranças. Nós temos lá só o amor, cobre uma multidão de pecados. Então esse esquecimento do passado, no nosso nível evolutivo, ele é necessário para que a gente promova esses reencontros do nosso passado e se reconcilie. Muito bem. Então, ó, nós temos algumas estruturas de memória, como se fosse um computador, né? Tem um programa que está aberto, mas esse computador aqui, ó, ele tem uma série de programas que não está inicializado, mas ele está ali. Se eu quiser acessar, eu vou devidamente acionar o outro arquivo e vai aparecer uma outra transparência aqui. Não é assim, computador? A nossa memória também, a nossa estrutura de lembranças. Nós temos aqui, ó, partindo da parte mais externa, o inconsciente, o consciente, né, é aquilo que a gente lembra do dia a dia. O que aconteceu hoje, uma semana, cada um aqui tem uma profissão, passou um tempo na faculdade, aprendeu um monte de coisa, usa esses conhecimentos no dia a dia, então é consciente. Cada um conhece especificamente aquilo que estudou. Mas tem coisas que estão no nosso inconsciente atual, o dentinho, o primeiro passo, que aconteceram na nossa vida, mas a gente não lembra. Mas existe registrado aqui. Aí entra aqui, ó, essa mancha escura aqui, ó, que é a chamada barreira de memória. Essa barreira de memória, a gente vai ver daqui a pouco como é que ela se dá, é que impede a gente de ter acesso às nossas vidas anteriores, que estão armazenadas aqui dentro, nesses registros, em um determinado local, não do nosso corpo. Por quê? Porque essas lembranças, elas ocorreram anteriormente à formação desse corpo atual. E o nosso espírito, simbolicamente aqui representado pelo céu. Então a nossa estrutura de lembrança é essa. O consciente, o inconsciente atual e o inconsciente pretérito, que é mais interessante para a gente hoje. Nesse nível mais profundo é que residem todas as nossas experiências, boas ou más, que tivemos ao longo de nossas vidas pretéritas. Então ali é que está o nosso objeto hoje. Nós vamos tentar penetrar nesse nível aí. Onde ficam então esses registros dessas experiências do passado? Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 14,
a subconsciência fala o seguinte: o espírito, no labor incessante de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos, no seu cérebro espiritual, organiza-se então essa consciência profunda em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações. E a alma, em cada etapa da sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. Então, esses arquivos, essas lembranças... No caso, a gente não lembra quando a gente encarna, a gente não tem essa recordação. Quando a gente desencarna, que a gente chega no plano espiritual para se preparar, a gente tem uma recordação desse passado da gente. Então, vamos ver aqui. Aguarda só um minutinho. Lembra-se, tá? Só direito, tá? Então, ó, Emmanuel fala aqui, ó, que é o cérebro espiritual que estão esses registros. Ok? E aí surge aquele conceito da barreira de memória. Nós vamos pegar a ajuda do André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele trata Missionários da Luz, perdão, Missionários da Luz, no capítulo 13, quando ele trata da reencarnação do Segismundo, que é o espírito que está no mundo espiritual e que está em processo de mergulho na matéria. Então, diz lá, os espíritos construtores, porque a gente nunca está sozinho no mundo espiritual, né? O processo de reencarnação é feito acompanhado, assistido, começaram o trabalho de magnetização do corpo perispírito. Então, o corpo do mundo espiritual é o perispírito. Então, quando vai renascer, existe um processo de magnetização. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam essas operações magnéticas, tornava-se ele, Segismundo, mais pálido. Seu olhar parecia penetrar noutros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. E aí continua André Luiz explicando. Então o espírito, ele, quando sofre o chamado adensamento, o seu perispírito vai sendo reduzido, preparado para se ligar ao órgão fecundário, para dar início ao processo da reencarnação. Então esse processamento magnético aí reduz a vibração do perispírito e impede que a gente tenha essas lembranças de forma muito facilitada. É a chamada barreira de memória. Então a memória, ela não reside no nosso cérebro, ela está contida no perispírito. Reencarnando-se a alma, traz consigo de forma latente todas as lembranças das vidas anteriores. Então nós temos tudo isso, nós não perdemos. Tudo que passou com a gente no passado está dentro da gente, no nosso perispírito. E então seria possível, por vezes, e excepcionalmente, ter reminiscências de seu passado antigo. É possível. Tanto aqui quanto no mundo espiritual tem acesso. Tá? Na questão 395, Kardec pergunta isso. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Resposta: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-los abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então tem muita gente que sabe, só que fica quieto. Por quê? Como eu falei, quem tem conhecimento dessas coisas é minoria, são os espíritas. Mas tem muita gente que se lembra, só que se começar a falar, o que vai acontecer com ela? Vai ser julgado. Hein? Vai ser julgado. Maluco. Vão levar para aqui. Perdeu o juízo. Não é mesmo? Então a pessoa, ó, fecha a matraca. Mas tem muita gente que lembra. Né, dona gente? É possível. O próprio Kardec, o nome dele não era Allan Kardec, é um pseudônimo. O nome dele é Hipólito Leon Desarre Rivaio, quando ele começou a pesquisar. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, é
que ele colocou Allan Kardec aqui seu nome, para não confundir a pessoa com a obra. Mas de onde ele tirou esse nome? Allan Kardec? Foi do acaso? Não. Um espírito que o protegia revelou para ele, em uma sessão mediúnica, que ele já havia tido uma encarnação nas Gálias antigas, ele era um sacerdote druida, e que nessa encarnação o nome dele era Allan Kardec, enquanto é doutor. Certo? Então é possível. Muito bem, você está falando aí, tudo bonito, livro dos Espíritos, mas o que interessa? Quais são as provas? Quais são as provas? As provas, elas podem vir de duas maneiras, através de raciocínios indiretos ou diretos. Quais são as evidências indiretas? As crianças prodígios, por exemplo. Então a gente vê uma enormidade de casos aí de pequenas, pequenininhos, com conhecimento superior de cardiologia. Tem um menino nos Estados Unidos que deve ter aproximadamente uns 15 anos, só que desde os 9 anos ele vem ensinando para professores de medicina catedráticos das melhores universidades, processos cirúrgicos de alta complexidade. Da onde que ele está trazendo esses conhecimentos? Ensinando professores catedráticos. Então tem muitas situações pequenas que começam a tocar piano, compor sinfonias. E tem as evidências diretas, que são pessoas que efetivamente se recordam de vidas anteriores. Nós temos os grupos, memória em crianças. Então isso é muito comum. Crianças que se recordam das vidas anteriores, tanto da vida encarnada quanto da vida no mundo espiritual. Esse livro aqui, trata especificamente dessas crianças. É um pesquisador que não é espírita, professor Ian Stevenson, norte-americano. Ele compôs esse livro aqui, Crianças que se lembram de vidas passadas. Tem inúmeros casos. Ele passou a vida dele nessa pesquisa, nessas pesquisas. Ele encontrava uma criança que estava se lembrando, falando coisas que ninguém entendia. Ele ia anotando, ia à origem e conseguia comprovar a veracidade daquelas revelações. Tem até casos de crianças que ele veio pesquisar no Brasil. Um caso curioso de um menino que revelou: eu tenho um relógio está na casa tal, eu morava lá, eu era casado com fulano, e esse relógio está lá guardado. Foram lá, não, ninguém sabe do relógio, ninguém sabia não, e o menino foi. Tá ali atrás, lá naquele guarda-roupa ali, tem um fundo falso, pode abrir que tem uma caixinha e eu guardei ele lá. Ninguém sabia disso, nem os familiares, nem aquela que havia sido a sua esposa. Aí foram lá, abriram e encontraram o relógio. Quando ele viu o relógio, esse relógio é meu. Eu que guardei a encarnação dele. Muito interessante esse livro. Tem casos assim comprovados. Não foi publicado pela Federação Espírita, um livro, como assim dizer, do mundo não espírita, provado. Esse outro caso aqui, o mesmo professor Ian Stevenson, reencarnação. 20 casos inequívocos, comprovados com todo o rigor científico de pessoas que se recordam de vidas anteriores, comprovada na prática. Nesse caso. Pode ocorrer também memória em adultos. Antes disso, esse livro aqui, A Volta, ele foi publicado pela Record. É o caso de um menino, hoje ele deve ter uns 18 anos, aproximadamente, mas ele desde pequenininho adorava desenhar aviões, e com o passar do tempo, ele começou a contar a história de que ele era um aviador do exército inglês,
e que havia sido abatido numa guerra, na Segunda Guerra Mundial. Detalhes, desenharam o local, aí começaram a notar, né? Foram verificar, encontraram com precisão. Ele sabia até o número de prontuário de oficial dele, da Força Inglesa. Esse livro aí é um filme. É um filme, né? A Volta. Espetacular esse livro. Né? Então, quem quiser. Ocorre também memória em adultos, como eu falei, pode acontecer também em adultos. Podem ser recordações espontâneas, a pessoa se lembra espontaneamente, ou pode ser revelado através de sonhos e visões. Esse outro livro aqui, esse foi publicado pela Federação, Minha Vida e Outra Vida. Espetacular, tem até um filme, né, da Versátil. Muito legal. Isso aqui é uma senhora, né, uma moça, uma senhora, casada nos Estados Unidos, com um filho. Aí ela ficou grávida do segundo filho. E ela começou, através de sonhos, ter recordações de uma igreja. No primeiro momento, ela desenhou a igreja. Aí comentava com o marido. Eles não são espíritos. Né? Aí depois ela continuou com os sonhos. Se lembrou que tinha uma família, que ela tinha 4 filhos, que moravam na cidade na Irlanda, e aí ele sabia. E ele soltou com ele, foi embora. Aí quando ela encontrou o filhinho dela, já velhinho, né, ele falou, contou a história, ele não acreditou. Aí ele ia embora. Aí ela vira para ele e falou assim, ó, você soltou com ele. Aí ele voltou, só a mãe dele sabia disso. Então foi um encontro maravilhoso. Bom, vale a pena, tá? Legal, mas muito bom. Então prova também, chegou à conclusão de que efetivamente ela era a reencarnação daquela senhora que viveu naquela cidade. Muito bom. Pode também se dar, através de motivada por situações análogas, que a gente vai ver um caso específico. Pode ter também estados doentios, pessoas às vezes de febre, ou estados agudos de determinadas doenças aí, pode ter esses acessos. E pode também ser motivado por investigações experimentais, processo de hipnose, relaxamento ou até de uso de drogas. Esse livro aqui, ó, é de um espírito chamado Luciano dos Anjos. Encarnado ainda, embora não sei se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas ele era amigo de Hermínio Miranda, que é espírita também. E o Hermínio Miranda, ele realizava sessões de regressão de memória. E o Hermínio Luciano dos Anjos participava, mas não se lembrava de nada. Um belo dia, ele se colocou na condição do sujeito. Ó, eu vou ser o experimentado, a cobaia. Aí ele entrou em hipnose e começou a ter acesso a uma série de lembranças da vida anterior dele. E nessas lembranças, ele relatou, na verdade, e esse livro trata disso, toda a Revolução Francesa. Ele foi um dos revolucionários, de nome Camille Desmoulins. Inclusive, ele havia sido guilhotinado por Robespierre. Então ele conta isso, ele era amigo de Danton, né, de Marat. Espetacular esse livro. Luciano dos Anjos, a reencarnação de Camille Desmoulins. Está aqui. Se tiver interesse, tem. Escreve Desmoulins, mas é Camille Desmoulins. Então, muito interessante esse livro também. Quem gosta de história, então, vai ter a história da Revolução Francesa narrada por um revolucionário. Esse livro aí é fácil de adquirir? Olha, ele foi pela editora La Chartreux, né, em Niterói, só que ele já está em edição esgotada. É raridade. Eu sou o Camille Desmoulins. Então, uma só que fosse verdadeira já bastava, né? Nós temos um monte. Você tem vários casos aqui, várias fontes, várias pessoas.
também através de sensitivos e místicos. Aí já tem um uso específico dentro do ambiente espírita ou espiritualista. Né? Sensitivos com memórias da própria existência, tem esses casos. A pessoa que tem a sensibilidade da mediunidade, ela tem uma facilidade de intercâmbio com os perispíritos, vamos assim dizer, dos espíritos, com muita facilidade. Então, nessa facilidade aí, ela tem esses acessos facilitados. Sensitivo com recordações de renascimento de terceiros, pode acontecer, né? A gente olhar para a pessoa assim, ó, você é reencarnação do fulano. Pode acontecer. E sensitivos em transe com visões de encarnação de terceiros. Quando ele está em transe, ele tem essas revelações. E na doutrina espírita, nós temos também a revelação através da mediunidade. Em muitos casos, né, nós sabemos que Allan Kardec foi druida, depois renasceu como Jean Luz, depois como Kardec. Né? Francisco de Assis foi a reencarnação de João, o evangelista. Então, vira e mexe, a espiritualidade está trazendo essas revelações para a gente. Né? Pode ser através das obsessões. A obsessão é um espírito que persiste em nos prejudicar. Aí, de repente, revela, você já me prejudicou na vida anterior. Então, teve uma vida anterior. Né? E pode também ter problemas de perturbação mental ou física. O doutor Inácio Ferreira, quando encarnado, hoje ele está no mundo espiritual, mas ele era um médico, psiquiatra, diretor de um hospital lá em Uberaba, e a maioria dos casos que chegavam para ele lá, de problemas mentais, ou mesmo físicos, ele tinha sessões mediúnicas nesse hospital, a doutora, a médium Maria Modesto, Bravo, né? E quase que 100% dos pacientes, eles tinham problemas vinculados às encarnações mediúnicas. Esse livro aqui está de alguns casos comprovados e que se efetivou a cura através do tratamento psiquiátrico na época. Tem muita prova. Esse livro aqui, ó, Os Vidas Sucessivas, de Alberto de Rochard, né? O nome do livro? Psiquiatria em face da reencarnação. Doutor Inácio Ferreira. Esse livro aqui é da época de Kardec, Alberto de Rochard, que era um magnetista. As Vidas Sucessivas. Nós temos também, ó, Reencarnação Baseada em Fatos, de Carl Miller, um alemão, muitos casos. Temos também aqui no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil especificamente, casos que ele pesquisou, está comprovado nesse livro. Muitos casos. Nós vamos ver agora uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós a todo instante. A gente repetir comportamentos, muitas vezes sem se lembrar dos fatos ou dos personagens. Vou ter que acelerar um pouquinho. Queria mostrar aqui, ó, que essas lembranças, elas estão acumuladas de forma superposta no nosso perispírito, como se fosse uma cebola para a gente entender melhor. Então, ó, cada camada dessa seria uma existência que nós tivemos no passado. Certo? Então, se a gente conseguir acessar essas camadas, a gente tem acesso a essas lembranças. Essas lembranças, elas podem ser reativadas? A gente pode lembrar? Pode. No desencarnado, você perguntou, né? A lembrança do passado em geral não é imediata. Para ativar essas memórias, são necessários tratamentos magnéticos. Quando a gente reencarna, a gente não tem aquele adensamento, que eu já relatei, então para essas lembranças voltarem também é um processo magnético, para a gente ter acesso a esses registros. Tem um caso no nosso lar, que a dona Laura, que acolheu a André Luiz, ela juntamente com o esposo dela, fizeram um tratamento magnético para se lembrar de 400 anos de recordações. Por que ela não foi mais além? Porque não era necessário naquele instante. Então, 400 anos foi necessário para ela ter consciência do que já fez
para poder programar a sua próxima encarnação. Certo? Então isso é possível. Só que a gente não vai lembrar da época que nas cavernas. Se for necessário mesmo, mas tem que ter um processo. Ok? E para os encarnados? Existem situações psicofisiológicas ou condições que favorecem a eclosão dessas lembranças, ou comumente a manifestação dos chamados sintomas traumáticos. A gente vai entender o que é isso. O que é um fato traumático? Representam a morte propriamente dita de nossos personagens nas vidas anteriores. De forma sofrida, carregada de dor, revolta, decisões importantes, ou outra espécie de emoções fortes. Então são momentos que nós vivemos no passado e que fomos colhidos pela morte e a gente ficou traumatizado. Esses traumas ficam registrados no nosso psiquismo e a morte do corpo físico não foi suficiente para apagar essas marcas, porque elas não mexem. São chamados fatos traumáticos do inconsciente. Em nossas vidas passadas, se lançarmos um olhar mesmo superficial sobre o passado da humanidade, veremos que está repleto de situações de violência, traição, desigualdade, desmanto de poder, ódio, ignorância, intolerância. Nosso interior é marcado por isso. Está guardadinho ali. Então, é como se uma dessas camadas do interior tivesse lá um problema, uma coisa mal resolvida. Esse livro aqui, ó, Terapia de Vidas Passadas em Espiritismo, de Milton Menezes, ele é especialista em regressão de memória. E ele trata diversas situações. Nós vamos ver uma delas aqui, para a gente tentar entender o que pode estar acontecendo com a gente. Ele narra o seguinte caso: uma senhora, 36 anos, residente em São Paulo. Ela, secretária executiva de uma grande empresa, casada com 2 filhos, vida normal, tranquila. E ela manifestava uma preocupação exagerada com os filhos, mãe zelosa, ao extremo, cuidava demais. Levava as crianças para o colégio, tinha que ligar toda hora a diretoria lá para saber se estava tudo bem, se as crianças tinham tomado água, se tinha ido no banheiro. Né? A gente conhece algumas figuras assim, né? Ligava para a escola constantemente. Aí teve um incidente. Como é que foi o incidente? Um belo dia ela voltando para casa, trânsito engarrafou. Aí ela pegou o celular, liga para casa. As crianças já deviam estar em casa, não vou para o colégio. Liga para casa, toca, ninguém atende. O trânsito não anda. Ela começou a entrar em desespero. Abandonou o carro na rua e partiu a pé para casa. Quando chegou em casa, já estava esbaforida. Entrou de casa, atabalhoada, cadê as crianças? Não tinha criança. O apartamento estava vazio. Entrou em desespero. Se jogou no chão e ficou naquela situação de sofrimento por mais de 1 hora. Transcorrido 1 hora daquela loucura que ela estava vivendo, chegou o marido, feliz da vida, com as 2 crianças, chupando sorvete. Ele saiu um pouquinho mais cedo do serviço, passou para o moleque, pegou as crianças, como estava cedo, foi à pracinha, tomou um sorvete, chegou em casa. Não tinha conseguido nada. Mas ela estava naquela situação. Então, ela procurou uma ajuda médica. O que está acontecendo? Isso não é normal. Né? Então, procurou o Milton Menezes e ele fez um processo de regressão dela. Aí, o que ele encontrou lá dentro do interior dela, das suas lembranças de outras vidas? Ela voltou ao passado. E nesse passado, ela se lembrou que teve uma encarnação como uma jovem mulher casada e que tinha 2 filhos. O marido dela cuidava na casa e ela também. Só que aí apareceu na cidade onde eles moravam um rapaz bonito, sedutor,
começou a envolvê-la em encantamentos e ela começou a ter uma relação extraconjugal com esse rapaz. Um certo dia, ela deixou as crianças em casa, o marido foi trabalhar, trancou a porta e foi ter aventura com esse rapaz. Quando ela voltou, ela se aproximou da casa, ela viu um tumulto, e aí começou a entrar em desespero, fogo, a casa dela foi incendiada, pegou fogo, e as crianças morreram queimadas. Aí, ninguém sabia do fato, chegou o marido, aquele desespero todo, e aí enterra a criança, o rapazinho deu no pé, né, quando viu aquela história triste, ó, arrancou fora, foi para outra cidade. Né? E ela ficou com aquela lembrança e com aquele segredo. Não contou para ninguém. Só que se sentiu culpada pelo que aconteceu com os filhos. Ficou doente, entrou em depressão e veio desencarnar. Levou no seu perispírito aquele nódulo, aquela mancha, aquela lembrança traumática. Então, olha a sequência traumática. Sair de casa deixando os filhos. Ela foi trabalhar, deixou as crianças, foi no colégio, mas sabia que estava em casa. Sentimento de medo ao ver a movimentação anormal. No caso, o trânsito. O trânsito parado, entrou em desespero. Angústia e medo. Logo associou a morte dos filhos. Cadê as crianças? Sumiram, foram sequestrados, morreram, uma coisa. Sentiu culpa e remorso, que era a mãe zelosa. Sofrimento, morte, mais culpa e remorso. Então, o fato traumático do passado, por uma semelhança de circunstâncias, retornou ao presente. Isso é muito comum nas nossas vidas. Às vezes a gente apresenta esses comportamentos sem saber que eles estão associados a algum problema que nós tivemos no passado. A gente não lembra dos personagens, mas vamos acelerar que nada. Então, ó, o passado ele vem muitas vezes ao nosso presente e apresenta através do sintoma. E esse sintoma nada mais é do que esse trauma da vida passada. Só que quando surge esse sintoma, é uma grande oportunidade de crescimento. Por quê? A gente tem que resolver essa questão. Nós estamos aqui não para ser punidos, mas sim para harmonizar o nosso interior. Então é a grande oportunidade. Então, é o passado que está aqui, rompe, e a gente tem comportamentos aí bem difíceis. Voltando àquela figura, ó, um trauma lá no passado, aí passa várias encarnações e vem se manifestar hoje aqui. A bondade divina é tão grande que muitas vezes a gente comete equívocos há 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Falimos, passamos por várias experiências para nos fortalecer, para ganharmos condições de forma semelhante, em outro momento, enfrentarmos situações parecidas e termos sucesso. Quando a gente falha, a gente tem que repetir a lição. Aí está a sensação do dor e do sofrimento. Mas se a gente tiver sucesso, a gente vai voltar para o mundo espiritual com aquela questão resolvida, uma parte para frente. Emmanuel fala sobre essas recordações. Nesse momento, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara das sombras impostas pelas células cerebrais. E através dessa luz coada, entra o espírito em vaga relação com o seu passado antigo. Nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam de revoada. Aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados, e tudo aparece
do seu mundo. Quais são as consequências morais disso? Resumindo, as vidas sucessivas têm por objetivo o desenvolvimento da nossa inteligência, caráter, faculdade, bons instintos e a supressão do mal. Sendo contínua a evolução e perpétua a criação, cada um de nós, no correr das existências, é a todo instante feitura de si mesmo. Então nós somos os responsáveis por tudo que acontece conosco. Não tem ninguém nos punindo e nos privilegiando. É a expressão da justiça divina, pois aos infratores da lei de Deus faculta-lhes a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas encarnações anteriores. Então a reencarnação é uma doutrina essencialmente renovadora do fator de energia, visto que estimula em nós a vontade, sem a qual nenhum progresso individual ou geral poderia realizar-se. Então, se nós temos dificuldades, pendências, nós temos condições de resolvê-las. Jesus mesmo falou que não é colocado fardo pesado em ombros frágeis. Se as dificuldades surgem à nossa frente, é porque temos condições de resolvê-las. Finalizando, lembrando, tendes, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque só o amor cobra uma multidão de pecados. Então, tudo que acontece na nossa vida que nos irrita, que nos coloca naquela condição de injustiçados, vamos manter a vibração do amor, do perdão. Por quê? Porque se isso acontece conosco, é porque nós temos culpa do cartório. E a culpa do cartório, ela só vai ser resolvida, quitada, dissolvida no sentimento do amor. É o que Jesus nos ensinou. Questão 919. Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade, como diz, conhece-te a ti mesmo. Então, analisando de forma pessoal o nosso comportamento, a gente vai ter consciência do que fizemos no passado, a maneira como reagimos. E isso é a melhor maneira da gente progredir. E finalizando, Joana de Ângelo nos diz, no livro Plenitude: educar a mente, disciplinando a vontade, constitui um passo inicial para extirpar as causas aflitivas, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem o futuro bem-estar a que se está preparando. Então, o nosso amanhã está sendo construído hoje. Mas, além de estarmos resolvendo questões do passado, nós estamos pavimentando a estrada do amanhã. Por isso, pela doutrina espírita, resgatando os ensinamentos de Jesus, vem pedir a todos nós para desfraldarmos a bandeira da caridade. Sem caridade, nossa paciência. Amor ao semelhante, perdão, respeito a si próprio, consciência de tudo isso, aí a gente vai ter condições de enfrentar o nosso passado e olhar para o futuro. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, nos proteger sempre.